Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos dando continuidade. Agora eu vou abordar um pouco de fisiologia muscular. Por que eu falo um pouco? Porque essa parte, nesse curso gratuito aqui, é uma abordagem um pouco mais sucinta, um pouco mais específica, para que nós possamos entender alguns pontos-chave dentro do processo de treinamento e periodização. Essa aula é um pedacinho de aula que nós temos no curso de Fisiologia Humana, que também está no site. Então, se você quer aprofundar sobre sistema fisiológico muscular, esquelético, cardíaco, liso e outros conhecimentos na área da fisiologia, eu aconselho que você faça esse curso online, curso de Fisiologia Humana, que é um curso extremamente atualizado, que traz um monte de coisa bacana para relembrar, para aprender lá da fisiologia. Eu compreendo que sem fisiologia, sem a gente entender as bases fisiológicas, fica muito difícil a gente evoluir na parte de prescrição de treinamento. Então, sem muitas delongas, vamos dar continuidade. Como eu havia falado para vocês no estudo anterior, que foi realizado biópsia, eu achei interessante trazer para vocês como é que a biópsia ela é realizada. Então, a biópsia ela vai ter esse aparato para ser aplicado, é uma seringa, né, uma seringa de sucção, onde nós temos um propulsor, uma guilhotina, aqui a guilhotina na ponta e uma agulha oca. Ela é introduzida na musculatura em determinada profundidade, obviamente querendo buscar um ou outro ventre muscular, por exemplo, o quadríceps. Eu posso pegar uma parte mais superficial no reto femoral, ou quem sabe também fazer uma coleta de material no vasto intermédio. Então depende muito da profundidade que eu quero realizar essa coleta de material. Então quando eu faço a incisão e coloco a agulha, essa agulha ela absorve, ela abraça um pouco de músculo e essa guilhotina então é acionada e ela retira um pequeno pedaço, uma pequena fração de fibras musculares que serão levadas ao laboratório para serem analisadas bioquimicamente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coleta real. Então notem que aqui no gastrocnêmio está sendo feita a coleta de um pedacinho de músculo, então faz um pequeno furo aqui, está todo higienizado, né? Um pequeno furinho e você consegue capturar um pedacinho de músculo e esse pedaço de músculo vai ser levado para o laboratório de bioquímica para fazer algumas análises. Uma das funções, ou talvez a principal função de uma biópsia, seja para analisar fibras musculares, a tipagem de fibra, mas claro que nós temos como fazer toda a parte bioquímica das estruturas que estão contidas nessa fibra muscular. Como, por exemplo, a análise de enzimas oxidativas mitocondriais, enzimas glicolíticas que estão no citosol. Então são várias análises, mas talvez a mais difundida seja a tipagem de fibras musculares. E isso é extremamente importante que nós entendamos por motivo da prescrição de treinamento. Então aqui nós estamos vendo uma imagem que traz dois cortes, duas análises visuais de fibras musculares, onde nós temos a fibra muscular de um sujeito de endurance, de resistência, de corrida, e outra de força, um levantador de peso. Notem que os tipos de fibra modificam. No sujeito de endurance, nós vamos notar que nós temos muito mais fibras tipo 1. Então notem que essas fibras tipo 1 apresentam determinadas características. Elas são fibras menorzinhas e aqui elas estão com uma coloração escura. Logo mais eu vou contar para vocês o porquê que ela fica com essa coloração escura. E nós temos também algumas fibras tipo 2, que aqui está corada também de forma branca. Na verdade está descolorida, né? Então aqui nós temos as fibras tipo 2 que não apresentam cor alguma. Por isso que elas têm esse aspecto esbranquiçado, porque a luz do microscópio está passando por essas fibras, permitindo que nós enxergamos a luz do microscópio. Essas que estão escuras, elas estão coradas, têm estruturas mais densas que permitem o bloqueio da luz que vem do microscópio. Por isso que nós enxergamos ela mais escura. E no sujeito de força, nós vemos que as fibras elas são mais grossas, né? Então elas têm um volume maior. Então num sujeito de treinamento de força, nós vamos ter mais fibras tipo 2 do que fibras tipo 1. Mas notem que em ambos nós não temos 100% de fibras tipo 1 ou fibra tipo 2. Nós temos sempre uma mescla, uma mistura dessa tipagem de fibra. E isso muda de músculo para músculo. Geralmente a gente faz uma análise de músculos como o gastrocnêmio, o sóleo, mas pode ser feito em qualquer tipo de músculo esquelético que nós queiramos.
Aqui eu trago para vocês então tipo de fibra 1, que é rico em mitocôndrias e também vasos sanguíneos. Então nós vamos ter uma irrigação muito grande nessas fibras. Então a característica dela é ter muitas mitocôndrias. Então ela é uma fibra de resistência, de produção de energia de forma bem importante, vinda da mitocôndria. E nós temos também as tipo 2, que tem poucas mitocôndrias e também tem poucos vasos sanguíneos. Obviamente que existe uma irrigação, mas quando comparado às fibras tipo 1, o número, a quantidade desses vasos sanguíneos fica menor. E elas, por consequência, também vão ter menos quantidade de mitocôndrias. Então nós já temos aqui duas características importantes. As fibras tipo 1 são ricas em mitocôndrias e vasos sanguíneos, e as fibras tipo 2 são pobres em mitocôndrias e têm poucos vasos sanguíneos. Nesse conceito todo, nós temos aqui fibras tipo 1, que são inervadas por um neurônio mais fino, contém mais mitocôndrias e também mais capilares. Geralmente, atletas de fundo, que correm entre 5 e 42 km, vão apresentar predominância desse tipo de fibras, fibra tipo 1. Já as fibras tipo 2A vão apresentar neurônios de calibre médio, apresentam mais glicogênio, ou seja, o metabolismo é mais vindo do glicogênio, e apresentam menos capilares. Isso é característico de atletas que fazem meio fundo, de 800 a 1.500 metros. Já as fibras tipo 2X, exatamente, se você estava acostumado a entender fibras tipo 2B, elas não existem em humanos. Em humanos nós classificamos as fibras tipo 2X ao invés de fibras tipo 2B. Elas vão apresentar neurônios mais grossos, mais calibrosos, têm uma quantidade de glicogênio e creatina fosfato e também apresentam menor quantidade de mioglobina. Se você não está acostumado com essa nomenclatura, a mioglobina é nada mais é do que uma globina que armazena o oxigênio na fibra muscular. Ou seja, é como se fosse a hemoglobina do sangue, só que presente no músculo. Então nós chamamos de mioglobina, uma molécula responsável por armazenar e transportar oxigênio dentro da fibra muscular de forma geral. Nós vamos encontrar essa característica, a quantidade maior de fibras tipo 2, em sujeitos velocistas, que fazem provas de 100 a 400 metros. Então nós temos aqui os de fundo, os maratonistas, os de meio fundo, e nós temos os velocistas. Isso traz algumas características importantes também com relação ao treinamento desses sujeitos, né? Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais na técnica bioquímica, para que nós possamos ter essas colorações, essas identificações das fibras musculares, nós fizemos o uso de uma técnica que é chamada de técnica para atepase miosínica, em pH básico e ácido, em 2 cortes contínuos. Ou seja, nós vamos analisar 2 cortes. O primeiro, onde nós fizemos a técnica para atepase miosínica, se a reação é feita com um pH básico, ou seja, 9,4, as fibras de tipo 1 elas ficam mais claras e as do tipo 2 ficam mais escuras. Se nós entregamos isso para um pH mais ácido, ou seja, 4,6, as fibras tipo 1 ficam escuras e as fibras tipo 2 ficam mais claras. Geralmente se enxerga mais a reação feita com pH ácido, porque ela colore melhor as fibras tipo 1 e deixa mais clara as fibras tipo 2. Então quando a gente vai lá na literatura e diz existem fibras vermelhas e fibras brancas, na verdade não existem. Essas fibras vermelhas ou fibras brancas não passam de reações químicas realizadas no laboratório de bioquímica através da técnica de atepase miosínica, que envolve pH básico e pH ácido. Entendido? Então aqui, enquanto a atepase se situa nas mitocôndrias, as enzimas oxidativas são encontradas no sarcoplasma intermiofibrilar. Uma das mais usadas técnicas para fins de diagnóstico em biópsia muscular, então, é a NADH diaforase, também chamada de NADH-TR, ou nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido tetrazóleo redutase. Eu sei, isso assusta um pouco, mas é só para cunho de curiosidade, para que vocês entendam que essa coloração vermelha ou branca é uma intervenção externa realizada por um profissional de laboratório, um cientista,
que vai lá analisar essa tipagem de fibra. Tenho certeza que isso você não sabia, ou se sabia, talvez não lembrava que era tão interessante esse tipo de informação e situação. Bom, aqui nós temos uma outra enzima, tá? Uma outra enzima oxidativa que é de grande importância, que é a succinato desidrogenase, a SDH, que é uma enzima do ciclo de Krebs e está dentro das mitocôndrias exclusivamente. É um meio mais fácil de visualizar as mitocôndrias. Sua distribuição normal é semelhante à da NADHTR e essa enzima ela está aumentada em miopatias mitocondriais, ou seja, em doenças musculares mitocondriais. Bom, nós vamos dar uma olhada então agora algumas respostas, tá? Uma sinalização, trouxe de um artigo o efeito do exercício, treinamento de exercício, um artigo interessante que mostra as rotas de sinalização mediadas no músculo esquelético pela hipertrofia. Então nós temos aqui sujeitos que fazem exercício aeróbio, sujeito sedentário e sujeito de força. Quando nós trabalhamos com o sujeito que faz treinamento aeróbio, nós vamos ter uma quebra muito grande de ATP, de energia, gerando AMP. Esse AMP ele vai estimular a produção, a liberação de uma enzima chamada AMPK, adenosina monofosfato quinase, que vai sinalizar uma outra molécula também dentro da célula, chamada de PGC1-alfa. E essa, por consequência, vai gerar adaptações que são chamadas de biogênese mitocondrial. Ou seja, nós vamos gerar adaptações aeróbicas, nós vamos gerar adaptações de proliferação de mitocôndrias. Já no sujeito que faz treinamento de força, nós vamos ter um aumento do IGF-1, do I3K e da AKT. Essa AKT, por consequência, vai inibir uma enzima chamada FOXO, e isso vai gerar uma estimulação da MRF1. E isso gera um catabolismo proteico. Esse catabolismo proteico, por consequência, vai gerar, através de estímulos vindos do GH, insulina e cortisol, a liberação de outras estruturas que vão fazer a inibição ou a estimulação da mTOR. Nesse caso, o sedentário, havendo uma inibição da mTOR. Dentro desse contexto todo, nós vamos ter ali a síntese proteica acontecendo quando nós temos a situação de exercício, onde IGF-1, PI3K, AKT estimula mTOR, ou seja, quebra o processo inibitório da síntese de proteína do sedentário, aumentando a síntese proteica de forma geral. Então vejam que são vias interessantes de trabalho que envolvem os processos bioquímicos de estimulação das adaptações do exercício aeróbio e do treinamento de força de forma geral. Isso também se reflete pela quantidade e tipagem de fibras. Se nós temos fibras, por exemplo, tipo 1 ou tipo 2, nós vamos ter um aumento dessas respostas mais para a biogênese mitocondrial ou mais para a hipertrofia. Esse artigo publicado na Nature eu acho extremamente interessante e ele mostra uma situação um tanto quanto peculiar. Ele mostra que a atividade da mTOR, ou seja, da síntese proteica, está diretamente relacionado com o metabolismo da glicose, ou seja, conforme nós aumentamos o metabolismo da glicose, nós temos um aumento da mTOR, da atividade da mTOR. Então, atividades, exercícios de maior volume e intensidade que trabalhem nessa zona de metabolismo glicolítico são aqueles que geram maior ativação da mTOR e, por consequência, maior síntese de proteína. E como nós vimos, síntese de proteína geram adaptações importantes no músculo esquelético, no organismo como um todo. As fibras musculares. Então eu aconselho vocês a lerem esse artigo. Esse artigo é que traz a configuração das fibras musculares tipo 1, tipo 2, A e 2X. É um artigo de 2001 e traz também outras tipagens de fibra, outras subunidades de fibra que são interessantes da gente estudar. Beleza? Então, nessa aula foi um pouquinho mais bioquímica, um pouquinho mais fisiologia aplicada. E espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, uma aula especial. Lembrando que os cursos têm uma mais profundidade, maior calma de explicar algumas coisas assim. Então, se você ficou curioso, ficou com vontade de aprender mais, eu aconselho para estudar essa matéria, pegar o curso de Fisiologia Humana, que está no site, que é um curso bem legal, que vai ajudar você a entender várias coisas relacionadas à fisiologia e, por consequência, aplicá-las no treinamento físico. Beleza? Então agora nós vamos para planilha. Vamos dar uma olhada lá o que a gente consegue fazer lá na
nossa planilha Special. Então, pessoal, voltando aqui, lembra que no último vídeo nós paramos aqui na seção 1, né? Então eu já tinha feito o primeiro microciclo, agora eu vou voltar e vou falar sobre overtraining, né? Então eu vou clicar aqui, ó, overtraining, e vai abrir para mim aqui uma tabela que já está preenchida. Eu vou liberar isso aqui para vocês entenderem. Então eu vou limpar isso aqui. E isso aqui é extremamente simples, tá? Extremamente simples. Eu vou treinar esse meu sujeito durante um período, tá? E eu vou fazer algumas perguntas depois desse período. Por exemplo, a respeito do desempenho. O seu desempenho aumentou bastante? Aumentou levemente? Continua igual? Diminuiu levemente? Diminuiu bastante ou caiu muito? Cada uma dessas perguntas tem uma pontuação. Se ele disser que aumentou bastante, é ponto 0. Eu vou vir aqui na primeira avaliação, eu vou digitar 0. Se ele disser que não, continua igual, eu vou colocar 2. Passo para a próxima pergunta. Com relação à fadiga, você se sente bem disposto, quase imperceptível a fadiga, levemente fadigado, muito fadigado, fadigado ao extremo, não suporto mais treinar? E eu vou ver a resposta dele e o número que essa resposta traz. Vamos supor que ele esteja muito fadigado. Então eu vou colocar o número 3 aqui. Com relação ao apetite, a fome, aumentou bastante, aumentou levemente, continua igual, diminuiu levemente, diminuiu bastante, estou totalmente sem fome. Vamos supor que ele escreveu 5 pontos totalmente sem apetite. Boto 5. Sono. É um sono relaxante, é um sono profundo, continua igual, dificuldade para dormir, sono agitado, estágio de zumbi. Vamos lá, estágio de zumbi, não consigo dormir, tá bem complicado. Humor, muito bem-humorado, levemente bem-humorado, continua igual, mau humor leve, muito mau humor extremo. Vamos supor que ele respondeu mau humor leve, 3 pontos. Raiva, diminuiu bastante, diminuiu levemente, continua igual, aumentou levemente, aumentou bastante, sempre irritado. Vamos supor que ele colocou 3 pontos, aumentou levemente, 3 pontos. Motivação, aumentou bastante, aumentou levemente, continua igual, diminuiu levemente, diminuiu bastante, totalmente desmotivado. 2, continua igual. Recuperação, logo após o exercício já estou recuperado. Tem uma recuperação com uma certa facilidade. Recuperação normal, com certa dificuldade, com muita dificuldade, não me recupero fácil. Vamos supor que ele com uma certa dificuldade. 3. Frequência cardíaca, essa eu preciso medir. Então eu vou medir, a frequência está normal, aumentou 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Vamos supor que tenha aumentado 15%. 3. Com relação a infecções, nunca fica doente, raramente, normal, com facilidade, com frequência, toda hora. Vamos dizer que seja raramente. Número 1. A planilha vai fazer um somatório e esse somatório vai fazer uma classificação. Aqui deu 30, então 30 é um risco moderado. Ó. Entre 27 e 35, risco moderado de overtraining. Então vejam que isso aqui é uma ferramenta extremamente importante. Conforme a avaliação 1, eu vou planejar o meu treinamento. Se eu estava planejando com um treinamento de maiores intensidades, com microciclos e mesociclos mais fortes, eu tenho que entender que não é o momento. Ela está com risco moderado, então eu preciso baixar para um risco médio, um risco baixo ou sem risco algum de overtraining. Então também é uma outra ferramenta que a planilha traz, uma outra forma de controlar o treinamento. Através de questionário simples, validado e publicado por Nakamoto em 2003, a gente consegue fazer o acompanhamento da fadiga, do overtraining dos nossos alunos, dos nossos atletas. Vejam que isso é uma ferramenta extremamente importante quando associada às questões do macrociclo, microciclo e treinamento de forma geral. Interessante, né? Tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês a controlar as questões de overtraining dos atletas de vocês. Show de bola? Então espero que tenham gostado desse módulo aqui. Vamos dar continuidade então a esse nosso curso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!